Setor Jardim Atlântico, Goiânia, Goiás. No Jardim Atlântico está situado um dos mais belos parques de Goiânia, o Parque Cascavel. As construtoras que têm construído os edifícios em volta dele têm feito um trabalho muito pobre e degradante. Elas têm feito muralhas muito grandes em volta dos estacionamentos desses prédios. Elas não têm dado espaço bom para as calçadas. Tem lixeiras de metais bem grandes nas calçadas em frente do parque, o que dá uma visão muito feia para a área. Sem dúvida alguma, as calçadas em volta desse parque são as mais desagradáveis dos parques principais daqui de Goiânia. No entanto, vemos muitas casas lindas nesse bairro e provavelmente no futuro este será um bairro muito bom. A caminhada. A minha caminhada pelo bairro foi de 24 km e um pouquinho, e caminhei por 5 horas e 23 minutos. É claro que eu fiz uma paradinha para um lanchinho, né? Conversando com alguns residentes que eu encontrei pelas ruas e observando o bairro, há várias coisas que eu gostaria de compartilhar, mas não será possível, senão esse vídeo seria muito longo. Mas compartilho aqui as coisas que eu achei mais interessantes. Comentários. Os condomínios verticais que foram construídos nos quarteirões em volta do Parque Cascavel fizeram um verdadeiro assassinato da beleza da área. Construíram uns alto-paredões para os estacionamentos dos carros, as calçadas ficaram estreitas e a gente sente como se estivesse andando numa área abandonada. Não deixaram nenhum espaço para uma padaria, para uma farmácia, para um restaurante, para um café. Eles puseram a área de permeabilização do solo na parte de trás do condomínio, ao invés na frente, com vista para o parque. Teria ficado bonito se tivesse deixado a área de permeabilização na frente do condomínio, ou se tivesse dividido, colocado a metade na frente e a metade no fundo. E nos mais novos condomínios, indo em direção da Vila Rosa, eles não deixaram espaço nem para plantar árvores nas calçadas, com a coisa mais vazia. Como é que a prefeitura deixa uma coisa dessa acontecer? Esta foi a única padaria que eu vi por perto do Parque Cascavel. É preciso plantar umas árvores em volta dela e melhorar na qualidade do pão de queijo. E motorista folgado subindo na contramão. Uma multinha lhe cairia muito bem. Esse empório de frutas também precisa plantar umas árvores. Vi vários pedaços de rua sem asfalto algum. Na realidade, isso não é para ser uma rua, mas sim um corredor verde. Mas como a prefeitura não fez o corredor verde, os motoristas estão passando por cima. Essa área bem capinada é fruto do esforço de um morador da região. Fizeram uma calçada decente, deixaram a área de permeabilização, mas cadê as árvores? Gostei de ver essas duas casas com essas grades na frente com bastante plantas. Ô padre, dá um jeito de plantar umas árvores em volta da igreja para refrescar um pouco a área, viu? Ô irmãos, cadê as árvores em volta da igreja? Vamos refrescar a área. A locadora Localiza de verde só tem as cores, porque não se preocupa nem um pouco com o meio ambiente. Em volta todinho dela, só vi 3 árvores plantadas. Esse aí, ao invés de plantar árvores, plantou uma anilha de concreto. A planta que fura olho de criança e rasga meia de mulheres. Em pouco tempo teremos milho para pamonha. Bonito ou interessante? Ainda que este bairro tenha muitos problemas de calçadas defeituosas ou falta de calçadas e matos crescendo em todos os lugares, vemos muitas construções bonitas nele. Nele também se encontra o Centro de Treinamento do Goiás. Também há várias igrejas evangélicas e católicas bem modernas e bonitas. Também se encontra nele o belíssimo Parque Cascavel, com a sua longa pista de caminhada. Há vários restaurantes muito bons e bonitos, entre eles o Boteco do Chaguinha. E a seguir veremos as fotos das casas e sobrados mais bonitos que eu vi pelo caminho que eu percorri. Tive muita dificuldade em escolher as fotos que eu colocaria, pois são tantas que são bonitas. Uma coisa que eu não consigo entender é como é que os arquitetos, os designers dessas casas não tiveram nenhuma preocupação com as calçadas. Futuramente os proprietários terão que refazer todas essas calçadas, já que a maioria delas são defeituosas e não estão de acordo com as regras da prefeitura. Alguns dos problemas do bairro. Árvores cortadas. Eu não vi muitas árvores cortadas neste bairro, mas também quase não se tem árvore plantada nas calçadas. Calçadas com degraus ou rampas. Para mim, uma das decepções desse bairro é as calçadas.
Este é um bairro novo, então as calçadas já deveriam estar respeitando as normas da prefeitura. Calçadas não podem ter rampas ou degraus. Elas são feitas para pedestres andarem. Calçadas ruins ou obstruídas. É o que eu sempre digo, eu não consigo entender como é que um arquiteto, um designer, ou um pedreiro, ou o próprio dono do imóvel, não pensa muito bem quando vai construir uma calçada. Se a calçada está obstruída, ou se ela é mal feita, então os pedestres têm que andar na rua. Aí então corre o perigo de ser atropelado, já que os motoristas não tomam cuidado. E se for uma criança sua que estiver andando na rua? Entulho ou material de construção. Esse problema de material de construção nas calçadas, vemos em todos os lugares de Goiânia. As pessoas não estão nem aí. Em alguns outros países onde eu morei, não se permite essas coisas na calçada. Por lá, até a areia e a brita vêm em sacos. Já passou da hora da população passar a respeitar a vizinhança. Fiação baixa ou arrebentada. Ah, se na nossa cidade tivesse uma boa administração. Esse problema de fiação arrebentada ou pendurada baixa não existiria. A prefeitura não consegue nem cobrar dessas companhias uma solução. Eles devem achar isso normal, né? Já que não agem. Lixo ou sujeira. O cidadão acha que calçada vazia ou lote vazio é lugar para jogar lixo, né? Ele quer manter o quintal dele limpo, mas não se preocupa com a vizinhança. Que tipo de mentalidade é isso? Mentalidade de pessoa egoísta que só pensa em si próprio. Mato e capim. Neste bairro, tem muitos lotes vazios, muitas áreas da prefeitura e não estão sendo cuidados. Estão tomados pelo mato e pelo capim. Agora que está chegando a seca, já imagina o que vai acontecer. Vai secar tudo, o povo vai pôr fogo, vai ver aquele fumaceiro e põe a fiação em perigo, pode pegar fogo nas casas. Os donos desses imóveis têm a obrigação de limpá-los e a prefeitura também fazia parte dela. Veículos estacionados nas calçadas. É incrível como a cidade de Goiânia permite carros estacionados em cima das calçadas. Deve permitir, né? Não faz sentido nenhum pôr o carro em cima da calçada. Calçada é para pedestre, é para arborização, não para se pôr carro em cima. Mas a incompetência da cidade é tão grande que não resolve esse problema, entre outros, né? Ruas sem árvores. Enfim, outro problema é a falta de arborização no bairro. Os lugares que eu vi com arborização são os canteiros centrais das avenidas, mas nas calçadas não tem arborização quase em lugar nenhum. Nem mesmo nas pracinhas ou no corredor verde que a prefeitura fez por lá, não existe árvores. Está tudo cheio tomado pelo mato.